Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 12 e 13 de dezembro de 2018. Karina, não é propriamente a última semana de julgamentos, na realidade, porque nós temos ainda a sessão de encerramento marcada para quarta-feira, dia 19, pela manhã. Mas nos encaminhando justamente no encerramento do ano de 2018, do ano judiciário de 2018, com julgamentos interessantes que aconteceram, praticamente dominando, na verdade, a questão da competência do Ministério Público para a cobrança de multas, incidindo inclusive na ação penal 470, a famosa ação do mensalão, e ainda o início do debate relativo ao que aparentemente, em princípio, seria apenas uma questão de delimitação de fronteiras. Só que não, é uma questão de pagamento de royalties de petróleo entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. A divisão de receitas em razão dessa exploração do petróleo é, sem dúvida alguma, um dos temas mais complexos que foi, inclusive, falado no plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento que foi retomado na quarta-feira. Ainda esse ano, no primeiro semestre, os ministros começaram a discussão com esses limites de fronteiras marítimas entre o estado de Santa Catarina e o Paraná. O estado de Santa Catarina, entendendo nessa ação proposta que o IBGE, ao traçar os limites territoriais das fronteiras, teria se equivocado, não teria utilizado a legislação apropriada da forma como deveria ser e que isso estaria trazendo prejuízos para o Estado em relação a essa repartição de royalties, foi retomada na quarta-feira, mas interrompida mais uma vez em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Uma questão muito complexa e o ministro Luiz Roberto Barroso até disse que algumas tentativas de conciliação entre os estados foi feita, mas que não levou a êxito e, portanto, o julgamento veio a plenário no Supremo Tribunal Federal. Mas, como você disse, Cadu, uma outra questão agora, já no finalzinho do ano judiciário, em que um tema bastante polêmico foi trazido ao plenário em questão de ordem na ação penal 470, a ação penal que julgou o caso do mensalão, e também em uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o artigo 51 do Código Penal. E nessa discussão, o principal objetivo era saber qual é a instituição, o órgão que dê a atribuição para executar, cobrar judicialmente as multas aplicadas em sentenças penais condenatórias. É importante que a gente frise que essas multas não são multas aplicadas em razão de uma infração de trânsito ou uma outra multa qualquer. São multas na qualidade de sanção penal, se é o Ministério Público ou se é a Fazenda Pública, por meio da sua Procuradoria da Fazenda Nacional, que deveria propor essa ação de execução. E os ministros acabaram decidindo por maioria que a legitimidade é do Ministério Público, que essas multas, apesar da redação dada pelo artigo 51 do Código Penal em alteração feita em 96, não retirou o caráter criminal da multa e a exclusividade continua com o Ministério Público, mas de forma subsidiária a Fazenda Pública poderia executar caso o Ministério Público se mantivesse inerte, não propusesse essa execução. Essa, sem dúvida alguma, foi a decisão de destaque essa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira ainda, muitos outros julgamentos foram realizados, já que a segunda parte do julgamento, da sessão da quinta foi destinada a julgamento de processos em listas dos ministros. E aí, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas, recursos, numa dinâmica que tem sido determinada pelo ministro Dias Toffoli, fazendo com que essas listas também tenham os seus julgamentos realizados no plenário. Uma semana de julgamentos intensos e debates no plenário do Supremo, sem dúvida. Karine, também uma semana com um importante registro histórico que nós vamos ver ainda nesta edição. Na verdade, na quarta-feira que aconteceu o registro de uma sessão do Supremo Tribunal Federal como patrimônio documental da Unesco, por conta de um julgamento que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, declarando a realidade atual, em pleno século XXI, da possibilidade das chamadas uniões homoafetivas. Uma decisão histórica, reconhecida, portanto, inclusive como patrimônio documental. Nós vamos ver numa reportagem especial ainda nesta edição do Plenárias.
Sessão de quarta-feira, vamos para os julgamentos. Novo pedido de vista adia julgamento de ação sobre limites marítimos entre Santa Catarina e Paraná. Uma ação que já tramita aqui no STF desde 1991. Esses limites foram demarcados pelo IBGE em 1986. A questão envolve a indenização que estados e municípios recebem devido à exploração de poços de petróleo. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Marco Aurélio disse que a ação deve ser aceita integralmente. Ressaltou que, ao traçar os limites marinhos entre Paraná e Santa Catarina, o IBGE não levou em conta características importantes do litoral dessa região. E destacou ainda, o Instituto deve refazer os traçados e o Estado catarinense precisa ser ressarcido dos royalties de petróleo recebidos indevidamente por Paraná e São Paulo. Poderia o IBGE, órgão integrante da administração pública indireta, traçar uma única reta, unindo pontos apenas fixados nos limites interestaduais? A resposta é negativa. A controvérsia resolve-se no plano da lógica jurídica, a partir da interpretação sistemática das regras atinentes à delimitação territorial em sede marítima. Considerada a necessidade de adoção do método de linhas de base retas, apenas quando se tratar de litoral caracterizado por reentrâncias profundas ou saliências, bem assim, série de ilhas ao longo da costa, em sua proximidade imediata, surge a necessidade de os pontos apropriados darem conta da idiosincrasia territorial. Do contrário, negar-se-ia a eficácia prática do comando contido no artigo 3º do Decreto 93.189 de 86. É dizer, há de se levar em conta, na definição dos pontos apropriados, os formatos nitidamente côncavos e convexos dos litorais do Paraná e de Santa Catarina, respectivamente, bem assim, as ilhas próximas à costa continental. Firme nesse fundamento, tem-se que os pontos apropriados anteriormente indicados pelo IBGE não se revelam os mais consentâneos com o direito posto. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, relembrou o voto dele de junho deste ano. Explicou que aceitou apenas parte do pedido de Santa Catarina para que o IBGE refaça os traçados das linhas entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, tendo como base linhas retas. Basicamente, Sua Excelência está acolhendo o pedido formulado por Santa Catarina integralmente. Eu o havia acolhido parcialmente. E, portanto, presidente, vou pedir 2 minutinhos para colocar a matéria complexa, como disse o ministro Marco Aurélio, mas da forma mais simples possível a questão. Nós estamos falando de demarcação das fronteiras marítimas entre estados para fins de recebimento de royalties do petróleo. Essa é a questão. A competência para estabelecer essas linhas de fronteira marítima entre os estados é dada pela lei ao IBGE. Lei 7.525 de 86 diz que caberá ao IBGE traçar as linhas de projeção dos limites territoriais dos estados. Portanto, não há nenhuma dúvida, e o eminente ministro relator, Vistor não diverge disso, de que a competência é do IBGE. O IBGE, ao fazer este traçado, utilizou o decreto que regulamenta a lei que lhe dá competência, decreto 93.186 de 1986. Esse decreto previa 2 critérios para você estabelecer a fronteira marítima. O primeiro critério baseava-se na linha de baixa-mar do litoral. E o segundo critério é o critério chamado método das linhas de bases retas. Quando Santa Catarina entendeu
que a demarcação feita pelo IBGE não lhe parecia boa, entrou com esta ação dizendo que o critério utilizado, que foi o das bases retas, não era bom, era errado, e que deveria utilizar o critério da linha da baixa-mar do litoral continental. Na medida em que a instrução prosseguiu, inclusive se realizou uma perícia, ficou fora de dúvida que o critério certo não era o que Santa Catarina postulava, e sim o critério de base das linhas retas, porque o litoral é recortado e, portanto, em vez de utilizar a linha da pré-mar, você faz uma reta ligando pontos apropriados no litoral e, com base nessa reta, você traça a perpendicular. De modo que o pedido de Santa Catarina estava fundado numa premissa errada e que foi rejeitada pela própria perícia. A partir daí, Santa Catarina mudou a sua linha argumentativa, não mais para querer a linha de pré-mar, mas para dizer que os pontos apropriados firmados pelo IBGE estavam errados. Portanto, como não tinha como escapar daquele critério, eles disseram: o critério técnico do IBGE está errado. E aí Santa Catarina diz: pelo direito internacional, inclusive decisões da Corte Internacional de Justiça, o melhor critério é tal. E, de fato, há no Brasil uma lei que cuida do mar territorial, que é a Lei 8.617, que foi regulamentada por um decreto chamado 1290, que prevê esses critérios que Santa Catarina gostaria que fossem utilizados para a demarcação dos pontos apropriados, que é o critério que, de resto, o ministro Marco Aurélio está acolhendo. O que eu entendi, e me parece fora de dúvida, e o IBGE também entendeu com todas as vênias, é que este critério do direito internacional, ele é válido para fins de direito internacional. Para fins de demarcação de fronteiras e distribuição de royalties, o critério continua a ser o critério da legislação interna e do decreto de 1986, que foi o critério utilizado para marcar os pontos apropriados em todo o litoral brasileiro. De modo que, se nós mudarmos esse critério agora, nós estaremos mudando o critério que desde 1986 é adotado para todo o litoral brasileiro e, portanto, para todas as distribuições de royalties feitas de 1986 para cá. É claro que, se eu estivesse convencido de que o critério está manifestamente errado, paciência. Mas aí entra a discricionariedade técnica do IBGE, que sustenta que esses pontos apropriados por eles demarcados têm fundamentação técnica legítima, sustentável e que não haveria razão para se aplicar o critério de direito internacional. Sendo que o decreto que regulamentou a lei que cuidava do mar territorial foi revogado. Portanto, não há no direito interno brasileiro nenhuma regra que preveja os critérios que Santa Catarina queria que fossem adotados para a fixação dos pontos apropriados. Portanto, presidente, no tocante aos pontos apropriados, eu estou prestigiando a decisão do IBGE, que é o órgão competente e cuja fundamentação me pareceu razoável nos limites da minha capacidade institucional. Para além disso, eu não acho que juízes tenham mais conhecimento desses elementos cartográficos para eu dizer que nós vamos nos sobrepor ao critério do IBGE. Mas o julgamento foi novamente suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar melhor o caso. Ainda na sessão, os ministros julgaram o recurso do deputado federal Nelson Meure. O processo está em segredo de justiça e tem a ver com o desmembramento de inquérito contra o parlamentar. O plenário decidiu aceitar o recurso apenas para esclarecer um ponto. Provejo os declaratórios apenas na primeira parte mais importante. Na primeira parte, para consignar que, relativamente ao desmembramento, houve o acolhimento do que requerido pelo Procurador-Geral da República, mantendo-se o inquérito na totalidade neste tribunal.
Julgamento de destaque na semana também teve uma passagem nesta sessão da quarta-feira, exatamente a questão sobre se o Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. O julgamento, como eu disse, ele teve uma passagem na sessão da quarta-feira, mas ele acabou na sessão da quinta-feira e é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com Plenárias. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quinta-feira que o Ministério Público pode cobrar pena de multa após condenação criminal. Vale lembrar que esse julgamento foi iniciado na sessão plenária da quarta-feira e encerrado na sessão da quinta-feira. A decisão ela também vale para as multas, as penas de multas de condenados na ação penal 470, ou processo do mensalão. A decisão foi por maioria de votos, 7-2. Portanto, cabe ao Ministério Público cobrar aquelas multas que foram impostas em condenações criminais. Karina, antes de rever como foi o julgamento na reportagem da TV Justiça, uma pergunta, porque é um ponto que foi muito falado durante a sessão plenária e no próprio processo. O que é uma dívida de valor? Uma dívida de valor é aquela dívida de dinheiro mesmo, efetivamente, dívida pecuniária. E o que se discutia aqui era se o artigo 51 do Código Penal, com a redação que foi dada pela legislação mais recente, afastaria o caráter criminal das penas de multa pecuniária aplicadas como sanção criminal. E os ministros acabaram decidindo que não, que a pena de multa, ainda que pecuniária, de dívida de valor, continua com esse caráter criminal e que a exclusividade para propor a execução, a cobrança dessas penas pecuniárias continua sendo do Ministério Público e perante a vara das execuções criminais. Isso por quê, Cadu? Se a gente verificar a própria Constituição ao estabelecer quais são as penas permitidas, ele diz que as penas podem ser privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa, que são penas pecuniárias, dívidas de valor. E na legislação penal, além da pena privativa de liberdade, que pode ser aplicado a um condenado, os dispositivos, alguns deles, o legislador aplicou também a pena de multa. Então, em relação à restritiva de direitos ou privativa de liberdade, a gente não tem dúvida que o juiz da execução criminal, o juiz criminal é quem pode aplicar essas penas. E também a pena pecuniária, em razão do crime cometido. A pergunta aqui era saber quem é que poderia cobrar essas dívidas, se o Ministério Público, junto às varas das execuções criminais, ou se a Fazenda Pública, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio de uma ação de execução fiscal, já que esse valor vai para os cofres públicos. Então, a discussão aqui era justamente essa. E, por maioria, os ministros acabaram decidindo que é o Ministério Público quem deve promover essa execução, essa cobrança dessa dívida de valor, e com isso, então, dava uma interpretação conforme ao artigo 51, não se modifica, não, até porque o Poder Judiciário não pode modificar o texto da lei, mas pode dar a interpretação mais correta para aquele dispositivo à luz do que determina a Constituição. E nessa interpretação conforme, disse que quem promove essa execução é o Ministério Público, junto às varas das execuções criminais, e diante da inércia, caso o Ministério Público não o faça no prazo de 90 dias, que os ministros estabeleceram na decisão, aí sim a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, pode executar essa dívida de valor perante a vara das execuções fiscais. Vamos ver como foi o julgamento na reportagem. O plenário do STF julgou 2 processos sobre a execução de penas de multas. Uma questão de ordem, dentro da ação penal 470, que julgou os casos do mensalão, o escândalo de corrupção política que funcionava com a compra de votos de parlamentares entre os anos de 2005 e 2006, e a ação da PGR, questionando mudança no Código Penal, que considerou esse tipo de multa dívida de valor e de competência da Fazenda Pública. Hoje, o primeiro a votar na ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Relator da questão de ordem, ele seguiu o mesmo raciocínio. A legitimidade é do Ministério Público porque, antes de ser uma dívida, é uma sanção penal. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Em seguida, os ministros Alexandre de Moraes,
Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia também reconheceram a competência do MP nestes casos. Estamos falando de pena, estamos falando aqui de sanção criminal. O Ministério Público, então, a meu ver, é o titular também. Eu entendo que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, ao consagrar a pena de multa, não autorizaria, em hipótese alguma, que o legislador infraconstitucional alterasse a natureza jurídica da pena de multa. Então, trata-se de uma pena com natureza penal. Se nós alterássemos a natureza jurídica dessa pena de multa, transformando-a em dívida de valor e passível de execução fiscal, com todos os consectários de uma execução por quantia certa contra devedor solvente, nós chegaremos à conclusão de que essa dívida poderia ser eventualmente cobrada do espólio do condenado. E aí violaríamos mais uma vez a Constituição na parte em que ela afirma que a pena não poderá passar da pessoa do infrator da lei penal. Nós estamos aqui, como afirmei antes, num espaço que é de definição de legitimidade e competência. E, neste caso, acho que os princípios constitucionais, as regras constitucionais que fundamentam o processo penal me levam a concluir exatamente no sentido de que, mantida a natureza da multa, independente da referência à dívida de valor, de manter-se com a legitimidade do Ministério Público. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a dizer que iria acompanhar a divergência dos ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que votaram ontem para a competência ser da Fazenda Pública, mas seguiu a maioria, determinando a exclusividade do MP para fazer essas cobranças. É extremamente importante que se mantenha a unicidade da execução penal. Não teria sentido, ao meu ver, deferir ao Ministério Público a execução da pena de natureza corporal ou privativa de liberdade e depois, quando se trata de executar a pena de multa, transferir essa responsabilidade para a Fazenda Pública. A decisão dessa quinta-feira vale também para a cobrança de penas de multas da Ação Penal 470, a do Mensalão. Alguns réus questionavam na Justiça de quem seria a competência de fazer essa cobrança. Os valores recebidos, nesse caso do Mensalão e dos demais, devem ser destinados ao ressarcimento dos cofres públicos ou para o Fundo Penitenciário Nacional. A decisão histórica do plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união homoafetiva, virou patrimônio documental da humanidade. O certificado foi entregue pela Unesco nesta quarta-feira. O ministro aposentado, Aires Brito, relator das ações deste tema, representou a corte na cerimônia. O julgamento histórico foi em maio de 2011. Os ministros dedicaram 2 sessões para julgar ações sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Uma do Estado do Rio de Janeiro, outra da Procuradoria-Geral da República. Todas as pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir autonomamente os seus planos de vida e de buscar a própria realização existencial, desde que isso não implique na violação de direitos de terceiros. A outra foi do governo do Rio de Janeiro, que pedia os mesmos direitos entre os funcionários públicos. A defesa dessa ação foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que na época atuava como advogado. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. A relatoria das ações foi do ministro aposentado Aires Brito. Ele destacou que a Constituição veda qualquer discriminação por causa de sexo, raça, cor e que, por isso, ninguém pode ser diminuído por motivo de orientação sexual. Isto sob a alegação de que a obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, é extraída dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da vedação de discriminações odiosas, da liberdade e da proteção
a segurança jurídica. Depois do voto do relator, todos os demais ministros do STF reconheceram a união homoafetiva. Eles consideraram que não há nada legal que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. 7 anos depois, a Unesco reconheceu a decisão como patrimônio documental da humanidade. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do reconhecimento da ONU. Esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, na forma do seu inciso 4 do artigo 3º, mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. O certificado foi entregue em cerimônia no Rio de Janeiro. O STF foi representado na solenidade pelo ministro Aires Brito e pela secretária-geral do STF, Daiane Nogueira de Lira. Karina, como disse a repórter Carolina Chaves, ao reconhecimento como unidade familiar. Isso tem uma série de consequências jurídicas. Sem dúvida alguma. Não é só o reconhecimento da união estável entre casais homoafetivos, mas é o reconhecimento como uma entidade familiar, como uma família e a partir dessa decisão, com todas as regras e consequências jurídicas que são implementadas também para as uniões estáveis heterossexuais. Então, esse é o grande destaque dessa decisão, não apenas o reconhecimento dessas uniões estáveis homoafetivas, mas também com os consecutários legais, inclusive de natureza patrimonial. Bom, Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do Supremo Tribunal Federal e o encerramento do ano judiciário de 2018. Lembrando que o próximo encontro será na próxima quarta-feira, no período da manhã, já que será a última sessão plenária realizada nesse ano de 2018 e encontro marcado também no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.